E eu já estou ao lado do candidato a prefeito de Cuiabá, o procurador Mauro, do PSOL. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos conhecer mais o perfil do nosso convidado. Mauro César Lara de Barros é cuiabano, tem 36 anos, servidor público federal. O procurador Mauro, como é conhecido, já participou de eleições durante os anos de 2006, 2008 e 2010. Esta é a quarta vez que ele participa do processo eleitoral. Bom, agora que você conheceu melhor o candidato ao Alencastro pelo PSOL, vamos à nossa entrevista. Olá, candidato, seja bem-vindo ao RDTV. Bom dia, obrigado. Bom dia aos telespectadores que estão nos assistindo. A gente fez, candidato, um resgate das suas participações nos processos eleitorais. O que o levou a ser candidato novamente agora ao cargo de executivo? Nós temos uma intensa discussão dentro do partido. O partido, como a gente sabe, ele busca chegar ao poder para implantar as suas plataformas, seus programas, né? Então é nesse sentido que a nossa candidatura se coloca, dar uma alternativa para a população, uma candidatura de esquerda, uma candidatura progressista, uma candidatura que tenha coerência política e ideológica, né? Que não seja uma candidatura no sentido daquelas pessoas que se acusam em uma eleição e na eleição seguinte já estão juntos. Então é nesse sentido que a nossa candidatura se coloca, uma candidatura que esteja voltada para os interesses da população. O senhor já foi candidato a prefeito, a governo e ao Senado. Essa experiência nos processos eleitorais, o que trouxe de novo para essa candidatura atual? Na verdade, a gente tem essa marca da persistência e da coerência, né? É uma coisa que a gente considera muito importante, né? A gente vem de várias eleições de 2006, 2008, 2010. A gente tem acumulado experiência tanto política, no sentido de como a gente deve se comportar durante o processo eleitoral, como a gente deve levar a campanha com relação ao marketing, mas, acima de tudo, o que a gente tem conseguido é manter a nossa coerência política e ideológica. Isso que a gente considera que é extremamente importante. Essa coerência que o senhor disse em relação ao marketing eleitoral, como uma candidatura de esquerda, como que deve ser nessas eleições? Acho que o principal, né, que a gente deve manter é no sentido assim de que nós temos trazido as nossas campanhas no sentido de não estarmos aí nos misturando com outros partidos que não defendem os mesmos ideais que os nossos, né? Então eu acredito que isso é uma coisa importante para a gente mostrar para a população que a gente quer fazer uma política diferente, que a gente quer fazer uma política que possa realmente voltar aos interesses da população. Uma política com participação popular é uma das propostas que nós temos defendido, o PSOL tem defendido durante as suas eleições. Participação popular no governo, através de plebiscito, através de referendo, iniciativa popular, conselhos populares, orçamento participativo, são propostas que o PSOL tem defendido recorrentemente no sentido de levar para a população que existe essa outra possibilidade, uma possibilidade de um governo diferente. Nós também temos como uma marca diferencial também das nossas campanhas que nós temos como proposta um combate efetivo contra a corrupção, né? É uma coisa importante que a gente acompanha aqui, que a corrupção, a gente tem explicado bastante para a população nesta campanha também, que a corrupção ela tem origem em diversos pontos. Um dos pontos é o financiamento das campanhas. As nossas campanhas, todas as nossas campanhas, elas são feitas com o financiamento ali exclusivo ali do partido, dos militantes, dos filiados, dos simpatizantes. A nossa candidatura é diferente, ela não é uma candidatura que tem o financiamento de grandes empresários, que tem o financiamento aí de pessoas, de fornecedores que têm interesse na administração em adquirir contratos, tanto de concessão de serviço público, quanto contrato de fornecimento. Então a nossa candidatura é uma candidatura que tem a possibilidade de chegar ao poder e não estar comprometida com esses interesses que levam à corrupção. Um outro ponto também que nossa candidatura também defende muito, muito forte também, em todas as eleições nós defendemos, é a luta contra esse loteamento dos cargos. Hoje, o que existe? Existe um mecanismo em que na relação com a Câmara dos Vereadores e tanto na formação das coligações, os partidos fazem um loteamento da prefeitura. A gente acompanhou bastante isso aí das coligações dos outros partidos. Na verdade, o que estava em discussão ali é esse loteamento. Uma secretaria para um partido, uma secretaria para outro partido e o interesse da população ficando em segundo plano. O nosso partido, ele defende que esses cargos comissionados, eles devem ser majoritariamente ocupados por servidores efetivos. Pessoas que têm um compromisso ali com a máquina pública, têm uma carreira a ser cumprida, conhecem o funcionamento da máquina. É um dos pontos. Nós somos contra esse loteamento. Nós acreditamos, temos certeza, temos ciência de que é preciso que algumas pessoas do partido, do candidato ao prefeito, para dar cumprimento ao programa, venham de fora para estar participando disso aí, mas isso deve ser a minoria, majoritariamente deve estar sendo ocupado pelos servidores efetivos. Então são pontos. Outro ponto também, que hoje existe uma grande quantidade de empregados, né, em atividade no município, que são contratados através de contratos de prestação de serviço. São contratos precários que a gente sabe que também fazem parte desse loteamento político. Nós somos contra isso aí. Nós queremos realizar concurso público para que essas pessoas se tornem servidores
servidores efetivos e ali tem uma independência para que a máquina ganhe realmente um ganho de qualidade no atendimento do interesse público. Então, nesse sentido, nós estamos mesmo participando assim, desse processo eleitoral, trazendo ideias novas, um jeito novo de fazer política. Além dessa questão do combate à corrupção, candidato, como que o senhor avalia atualmente a administração da Prefeitura de Cuiabá? Eu acredito que a avaliação atualmente da Prefeitura, ela sofre dessas mazelas que nós colocamos aqui, né, do loteamento dos cargos, e a qualidade dos serviços públicos, a população em geral aí tem a sua avaliação. A gente vê que os índices de avaliação da população, do que a gente conversa com a população do prefeito, são índices muito ruins, né? Tanto que um prefeito no exercício do cargo optou, né, por não ser candidato à reeleição, exatamente talvez sabendo da rejeição que a população tem com relação à sua administração. Um dos pontos que a gente sempre cita, e o calcanhar de Aquiles da administração pública, é a saúde. Quais são as suas propostas em relação a esse setor? Com relação à saúde, nós temos assim, como a proposta principal é a construção de um novo hospital. Nós acreditamos aí que da maneira que está aí o pronto-socorro, a sua estrutura antiga, a sua localização, não atende mais de forma condizente à saúde pública. Nós temos como proposta a construção de um novo hospital. O custo disso aí seria de aproximadamente 250 milhões de reais, perfeitamente possível de ser encaixado num orçamento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais, basta que haja uma priorização aí dos recursos a serem aplicados. Então nós acreditamos que o caminho é esse, a construção de um novo hospital, reforma e ampliação das policlínicas, das unidades de saúde. Um outro ponto que nós consideramos importante é a criação de uma carreira de médicos e enfermeiros de dedicação exclusiva na saúde pública. Hoje existe um conflito entre o médico que atua tanto na saúde pública quanto na saúde privada, ele acaba atuando mais na saúde privada do que em detrimento da saúde pública. Nós acreditamos que esse conflito ele atrapalha o funcionamento da saúde pública e nós precisamos aí de médicos que estejam ali atendendo em tempo integral ali dentro de uma carreira de dedicação exclusiva para o município, que é nesse sentido que será importante mesmo para a gente ganhar em melhorias. Um outro ponto que nós também defendemos na saúde, nós somos contra a privatização da saúde através das organizações sociais. Ali, na verdade, passa a ser apenas um ralo do dinheiro para a corrupção. É o dinheiro que passa ali, milhões são transferidos para organizações sociais, com pouca fiscalização que não existe. Na verdade, o caminho é o fortalecimento do SUS. Um outro ponto que a gente pode voltar aqui novamente, que a gente já falou com relação à administração, é a realização de concurso público. Nós temos aí pessoas que trabalham na saúde pública há 10, 15 anos, através desses contratos que são renovados, pessoas que não têm essa segurança jurídica. É um ponto importante, nós acabarmos com essa questão de apenas contratação de pessoas aí através de contratos de prestação de serviço e realização de concurso público. Se há necessidade pessoal, deve ser realizado o concurso público para essa contratação. Saindo um pouquinho da questão da saúde, candidato, falando de mobilidade urbana, a gente sabe que Cuiabá passa por um momento de transformação em razão das próprias obras da Copa. O que o senhor tem a dizer em relação a essa polêmica envolvendo o VLT e a possibilidade de retomada do BRT? Olha, nós somos plenamente favoráveis ao VLT. O que nós não somos favoráveis é a corrupção. Nos preocupa muito essa denúncia aí do site UOL com relação à possível corrupção, né, no processo aí do VLT, mas nós somos plenamente favoráveis. Agora, dentro das nossas propostas de plano de governo, já existia lá com relação às obras da Copa, a necessidade de o prefeito atuar com uma forte fiscalização na aplicação dos recursos e na qualidade das obras. Nós entendemos que são importantes essas obras, mas se as obras forem feitas do modo como foram feitas aqui, a duplicação aqui para Santo Antônio, a duplicação para Chapada, onde as obras estão aí se desmanchando, o dinheiro será gasto e não haverá benefício para a população. Nós acreditamos que o VLT é uma solução tecnológica, nós precisamos avançar tecnologicamente. Nós vivemos na era da informação. Para você ter uma ideia, os ônibus aqui em Cuiabá, o transporte coletivo normal aqui, há anos os ônibus são lotados, ônibus sem ar-condicionado, ônibus atrasados, não há uma fiscalização efetiva das linhas. Nós acreditamos que nós precisamos avançar. Independentemente do VLT, o VLT ele deve estar interligado ao transporte coletivo em geral. Nós acreditamos que o transporte coletivo ele pode passar por melhorias. Como? O transporte coletivo através do rastreamento dos ônibus, para que a população tenha acesso em terminais onde esse ônibus está, para que a prefeitura possa estar fiscalizando se as rotas estão sendo cumpridas. Nós precisamos avançar na tecnologia. Todos os ônibus devem ter câmeras de monitoramento para que a gente possa realmente estar avançando. No trânsito também nós precisamos do monitoramento eletrônico do trânsito, para que a gente possa, existem muitas soluções tecnológicas que não estão sendo tomadas aqui no município. E a questão da infraestrutura, o senhor citou a questão das rotas de ônibus, e a gente tem dezenas de bairros em Cuiabá que não são atendidos nem por ônibus
mínimos e nem por questões básicas, como a questão do saneamento, por exemplo, água e esgoto. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós fomos críticos, né, da privatização da Sanecap, acreditamos que os indícios são grandes de que houve lesão ao patrimônio público. Dentro do nosso plano de governo há a previsão de reestatização da Sanecap, porque os indícios que levantamos até agora são no sentido de que essa privatização ela foi lesiva ao patrimônio público. Eu acredito que só com empresas públicas municipais tratando dos serviços públicos é possível que a gente avance nessas questões de infraestrutura aí. Por exemplo, nessa questão de saneamento, o município de Cuiabá abriu mão de mais de 300 milhões do PAC. A gente sabe que o problema aqui que a gente apontou no início da entrevista da corrupção atrapalhou o andamento do PAC. As pessoas que estavam na administração ali, por força de negociatas, acabaram travando esse dinheiro aí, esse dinheiro foi travado pela justiça por causa da corrupção. Nós acreditamos que o caminho não era abrir mão disso aí e entregar o patrimônio público de graça para uma empresa cujo presidente deu uma entrevista dizendo que eles não estão precisando tirar nem um centavo do bolso, que eles estão simplesmente utilizando os dinheiros da tarifa para fazer os investimentos e para pagar os custos. Ora, se o dinheiro da tarifa, que já era cobrado pela Sanecap, cuja titular era a Prefeitura Municipal de Cuiabá, era suficiente para os investimentos e para tudo isso, por que entregar o patrimônio público aí de graça para essa empresa? Nós temos como proposta a reestatização para que a gente possa realmente avançar nessas questões de infraestrutura, que a população possa ser atendida por água de qualidade, tenha coleta de esgoto, nós também acreditamos que com um certo incremento na arrecadação, independentemente de alienação do patrimônio público, como tem sido feito com terrenos, com a Sanecap, nós podemos avançar em outras questões, por exemplo, de pavimentação, de adequação viária. Devemos forçar aí uma participação do Estado também nessas obras de infraestrutura aqui, que é extremamente importante. Tá certo, candidato. A gente vai a um breve intervalo e na volta a gente continua o nosso bate-papo. E você não saia daí. Do lugar onde estamos dá para ver muita coisa. Vemos um povo determinado que acredita na força do trabalho. Enxergamos olhares curiosos, cheios de sonhos para realizar. Observamos também pessoas sem pressa. Parece até que elas já sabem onde vamos chegar. E sabe qual é o ponto de chegada? Uma cidade mais moderna, reformulada e orgulhosa por levar você cada vez mais longe. VLT, movido por um futuro melhor. Governo de Mato Grosso na Copa. Os projetos e ações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso fazem parte da vida da população. Seja na cidade ou no campo, elas estão em todo lugar e estão também na internet. Navegue nos canais de comunicação online que vão te conectar a uma rede de cidadania. Curta o que acontece na Casa Cidadã e compartilhe o desenvolvimento. Basta você acessar o portal e seguir nossas redes sociais. Não deixe de interagir, propor e cumprir o seu papel. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Casa Cidadã. Pouco a pouco a cidade vai se transformando. Em cada canto as cores do Brasil pintando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Nós somos essa torcida que tá no clima, que canta e que vibra. Todos juntos num só coração. Tô no clima da Copa pra soltar a emoção. Cuiabá já está em clima de Copa. Vamos receber este grande evento. Acesse mtnacopa.mt.gov.br e saiba tudo o que está rolando. Uma cidade verde e amarela como você nunca viu. Governo de Mato Grosso na Copa. Estamos de volta com a RDTV e com o nosso convidado, o candidato ao Alencastre, procurador Mauro. Bom, procurador, vamos falar um pouquinho agora sobre as articulações políticas, mesmo do PSOL. Existe alguma liderança já confirmada para dar mais peso à sua candidatura? Nós temos entrado em contato aí com diversas lideranças nacionais do PSOL, nós já entramos em contato com o senador Randolph, com o deputado Chico Alencar, com o deputado Ivan Valente, mas a gente sabe também que nessas campanhas todas essas nossas lideranças estão envolvidas também assim, diretamente com as campanhas nos seus respectivos estados, né? Então a gente ainda não teve uma confirmação, a gente acredita que nos próximos dias a gente possa realmente estar tendo essa confirmação. A gente entrou em contato mais próximo aí com o senador Randolph Rodrigues, né? Mas a gente ainda não tem uma confirmação ainda nesse sentido de que eles virão aqui nos dar um apoio aqui também, estarem participando de atos políticos com a gente aqui.
O senhor acha, por exemplo, que a presença de lideranças nacionais pode fortalecer a sua candidatura? A gente tem a última pesquisa que foi divulgada no site RD News, feita pelo Instituto Mark, aponta o senhor em um penúltimo lugar, com 3,9%. Essas lideranças podem dar esse peso? Como reverter esse quadro? Eu tenho uma posição bastante crítica com relação às pesquisas, né? A gente tem optado por não comentar as pesquisas, porque a gente tem, assim, durante esses períodos eleitorais, até mesmo pelos erros que sempre são cometidos aí pelas pesquisas, pelas divergências de resultados entre diversos institutos, a gente tem uma posição crítica com relação a essas pesquisas. Eu acredito mesmo que a verdadeira pesquisa é a pesquisa que vai ser realizada na urna, e é nesse sentido que a gente caminha. Eu acredito que é importante no fortalecimento da candidatura a presença dessas pessoas, mas assim, a gente tem adotado uma política de não comentar pesquisa, porque a gente tem uma posição crítica que já vem de algumas outras eleições, no sentido de que a gente identifica diversas incongruências, diversas incoerências, e a gente tem optado por isso. Eu acredito que a presença deles aqui é importante no sentido do fortalecimento da candidatura. Por exemplo, o senador Randolph seria de extrema importância no momento em que a gente vê aí que diversas denúncias de corrupção estão eclodindo aqui no Estado, e um senador que tem sido marcado pela sua atuação no Senado Federal pelo combate à corrupção. Então a gente acredita que nesse sentido fortaleceria sim a nossa candidatura. O senhor falou muito em resultado das urnas. No entanto, sim, a gente não comentando as pesquisas, mas de acordo com as últimas eleições, houve um crescimento na votação, mas não teve uma expressividade realmente na votação, tanto que o senhor não foi eleito nem senador, nem governo, nem prefeitura. Como que o senhor avalia esse resultado das urnas? A gente, conforme você disse, a gente tem conseguido um aumento, né, no desempenho, né? Assim, por exemplo, na última eleição aqui, nós obtivemos no estado, né, cerca de 97.803 votos. Só aqui em Cuiabá nós obtivemos 50.820 votos, né? Foi equivalente aqui, a gente conseguiu uma preferência do eleitorado muito grande aqui em Cuiabá. Nenhuma pesquisa identificou essa votação que nós teríamos em Cuiabá. Nenhuma pesquisa identificou que nós venceríamos o candidato Carlos Abicalil aqui, um candidato com uma máquina partidária poderosíssima, e é nesse sentido que a gente acredita que as pesquisas são utilizadas muito como instrumento de marketing. A eleição nem começou, a gente vê aí diversos candidatos distribuindo panfletos na rua, mostrando a sua colocação nas pesquisas, com o intuito de influenciar a população, dizendo, olha, a pesquisa está dizendo que eu estou na frente e eu já ganhei. A gente sabe que a pesquisa tem sido utilizada nesse sentido, por isso a gente não acredita nessas pesquisas, porque elas são utilizadas como instrumento de marketing. Essa votação que nós citamos para você aqui, mais de 50 mil votos aqui em Cuiabá, ela não foi identificada em nenhuma pesquisa. E se a gente for falar também em pesquisas, na última eleição houve um erro flagrante, né? As pesquisas elas davam como eleito Blairo Maggi e Carlos Abicalil, né? E na verdade quem foi eleito foi o senador Pedro Táxi. Então, pesquisa não decide eleição. O que decide eleição é o resultado das urnas. A gente falando também em articulações políticas e do seu próprio partido, o partido que o senhor é afiliado, o PSOL, há uma tradição dos pequenos partidos de se aliarem a partidos maiores. O PSOL não tem esse histórico. O senhor falou da incongruência de propostas, ou tem a ver também com a própria não sintonia partidária? Na verdade, o nosso partido ele defende bandeiras que eles geralmente não estão dentro do programa dos outros partidos, né? O que a gente acompanha aqui é que a maior parte dos partidos, esses partidos pequenos que você citou aqui, que são nossos adversários, eles são legendas de aluguel, né? Que acabam se associando a outros partidos aí nesse loteamento de cargos, buscando até cargos. Aqueles outros partidos de esquerda? Não, na verdade, a gente tem alguns outros partidos de esquerda, como PCB e PSTU, onde a coligação seria liberada, mas aqui em Mato Grosso esses partidos não estão constituídos. A gente está falando dos partidos que estão constituídos aqui em Mato Grosso. Aqui em Mato Grosso, desses outros pequenos partidos, a gente acompanha que existe esse grande conflito, né? Essas pessoas também, existe uma grande, conforme a gente falou aqui, incongruência, né? Partidos que ora estão com um candidato, ora estão com outro candidato, não tem uma pauta mesmo assim ideológica para seguir e também não tem uma coerência política, né? Então a gente acha que nesse sentido o nosso caminho mesmo tem sido o caminho da coerência política. Bom, candidato, se eleito então, qual seria o seu primeiro ato no dia 1º de janeiro de 2013? Na verdade a gente tem diversos atos aí que a gente acredita que são importantes, né? Nesse sentido, a gente vai ser eleito no dia 1º de janeiro de 2013, nós teremos um orçamento que já estará aprovado, né, para esse exercício. A gente precisará fazer algumas modificações, propor à Câmara algumas modificações para que esse orçamento seja adequado ao plano de governo que nos levará agora ao poder, mas a gente acredita que o primeiro ponto será o encaminhamento assim, dessa lei que cria essa carreira de médicos e enfermeiros de dedicação exclusiva, porque eu acredito que aí a gente vai começar a resolver esse problema da saúde pública aqui em Cuiabá. E é nesse sentido que a gente vai caminhar. Um governo mesmo assim que esteja voltado para essas prioridades, um governo que não esteja preocupado com o loteamento dos cargos. Os nossos adversários aí, o primeiro ato deles, eu tenho certeza que será definir o loteamento dos cargos, como é que ficarão os partidos, o loteamento com a Câmara para ter apoio. Nós não, nós estamos preocupados em fazer um governo que esteja voltado
para o interesse da população. Bem rapidinho, candidato, para a gente encerrar, como seria a sua relação com o governo do Estado, uma vez que a gente trata de um partido de esquerda? A relação ela tem que ser republicana, né? A gente tem visto aí que fala-se em alinhamento, que o alinhamento é necessário, que as pessoas, o ideal é que as pessoas sejam do mesmo partido. A gente acredita que esse não é o caminho, não é o caminho democrático. O caminho democrático é que os partidos disputem o poder e, independentemente do partido, a relação seja republicana. Então nós acreditamos que, enquanto prefeito, mesmo sendo um prefeito de um partido de esquerda, nós teremos um bom relacionamento com o governo do Estado. Tá certo, então, candidato. Obrigada aqui pela presença no RDTV. Eu que agradeço, obrigado e estamos à disposição para novas entrevistas. Obrigada.